Glória a Deus. Eu quero falar um pouco sobre a necessidade de nós termos a presença de Deus na nossa vida. E para isso nós vamos ler um texto. Está em Êxodo 33, 12. Moisés disse a Deus: ó Senhor, é verdade que me mandaste guiar este povo para aquela terra? Porém, não me disseste quem é que irá comigo. Disseste que me conheces bem e que está contente comigo. Agora, se isso é assim mesmo, fala-me dos teus planos, para que eu possa te servir e continuar a te agradar. Lembra que escolheste esta nação para ser tua. Deus disse: eu irei com você e lhe darei a vitória. Então Moisés respondeu: se não fores com o teu povo, não nos faças sair deste lugar. Como é que os outros povos poderão saber que estás contente com o teu povo e comigo, se não fores conosco? A tua presença é que mostrará que somos diferentes dos outros povos da terra. Amém. Glória a Deus. Nessa passagem, nós vemos que Moisés, ele tinha uma missão. Ele tinha um chamado. E todo ser humano, tudo que foi criado na terra, a Bíblia fala assim, que todas as coisas foram criadas para a glória de Deus. Então, cada um de nós fomos criados para a glória de Deus. Deus tem uma missão para nós também. Nós só vamos saber o quanto que a nossa missão aqui na terra era importante quando nós estivermos lá na eternidade. Quando nós formos prestar conta a Deus, como diz lá em Eclesiastes, que nós vamos prestar conta de tudo que nós fizemos. Jesus também, na Bíblia inteira fala que nós vamos prestar conta ao nosso Criador. E nós vamos prestar conta do propósito ao qual Deus nos criou. E ninguém tem um propósito pequeno, porque pai sonha grande para os seus filhos. Todos têm um plano grande. E Moisés, ele estava ciente, porque ele conversava com Deus, E Deus já falou para ele que ele agradava a Deus. E que ele fazia o que Deus queria. E Moisés estava diante de uma grande missão, que era levar o povo para a terra prometida. Só que Deus tinha falado antes para Moisés que ia mandar o anjo à frente. E Moisés falou assim, Senhor, eu quero, Senhor, que o Senhor vá conosco, senão nós não vamos. Então, Moisés se preocupava com a presença de Deus. Se a presença de Deus fosse com ele ia, e se a presença de Deus não fosse com ele não ia. Assim, querido, todos nós estamos errados quando nós estamos querendo fazer a vontade de Deus, sem antes ter a presença de Deus. Primeiro, você tem que buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. E hoje, querido, mais do que nunca, a presença de Deus é conosco. Porque quando Jesus, querido, ele veio, a Bíblia diz que quando Jesus inspirou e falou assim, está consumado, a terra tremeu. Os céus escureceu, a terra ficou no escuro. E o véu do templo se rasgou de cima para baixo. Isso significa que agora o homem pode conversar com Deus face a face. O homem, por ele estar preso no físico, ele não vê o espiritual. Mas quando você se ajoelha, em nome de Jesus, você que é um filho de Deus, que aceitou Jesus, você está diante do Deus Todo-Poderoso. O véu foi rasgado. Não há mais separação entre nós e o nosso Deus para aqueles que estão em Cristo Jesus.
Claro que você tem que entender a palavra, você tem que aceitar Jesus, ser batizado, se arrepender dos seus pecados, né? O sangue de Jesus vai te lavar, te limpar de todo pecado, porque você em pecado, você não está na presença de Deus. Mas quando o sangue de Jesus te purifica de todo pecado, quando você vai orar a Deus, você está face a face com Ele. E para que você está face a face com Ele? Para buscar a sua presença. E se a presença de Deus não for contigo, querido, eu acho que você não deveria nem sair de casa para trabalhar. Que você não deveria fazer nada. E tudo que nós fazemos, nós devemos fazer para ter mais da presença de Deus na nossa vida. E nós temos que entender que buscar a presença de Deus é através de algumas atitudes nossas. Nós temos que aprender a fazer sacrifícios espirituais, não porque a presença de Deus não está ao nosso favor, mas o homem precisa decidir. Em Apocalipse 3:20, a Bíblia fala assim, Jesus falando, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Como é que eu abro a minha vida para Jesus? Eu abro, querido, quando eu clamo, oro, busco, sirvo a Deus, eu estou abrindo as portas. No mundo espiritual, do lado do diabo, quando a gente quer liberar mais demônio, quando o homem quer fazer com que os demônios trabalhem mais forte, existem rituais que têm que ser feitos. Por que isso? Porque desde o princípio, o reino da terra foi dado para o homem. O diabo falou assim, ó, tudo isso me foi dado e eu dou a quem eu quero. Então, quando o homem está fazendo um ritual de feitiçaria, bruxaria, um despacho, ele está dando a autoridade de interferência que pertence ao homem para os demônios. Então, os demônios, eles invadem as nossas vidas, mas também, quando eu quero uma coisa mais forte do demônio, eu preciso fazer algo mais forte, eu preciso fazer um ritual para transferir a autoridade e o poder que Deus me deu de governo, de influência, aquele demônio. E o demônio vai precisar usar, querido, ou eu ou alguém, para matar, roubar e destruir. Aí ele usa um ladrão, ele usa uma coisa, e ele usa as próprias pessoas para fazer o mal e implantar o reino dele aqui na terra. Como que Deus faz? A mesma coisa. Quando eu oro, eu busco, eu jejuo, eu leio a palavra, eu sirvo a Deus, eu estou transferindo toda a autoridade, poder que Deus deu, tudo que eu tenho, eu estou transferindo para Deus, para Jesus. E aí, querido, eu transfiro para o reino de Deus. Daí os anjos, eles estão recebendo autoridade para agir ao meu favor. Então não é simplesmente servir a Deus que eu estou fazendo, eu estou fazendo com que a minha autoridade, o meu domínio, a minha força de influência passe para Jesus. Agora pensa bem, Jesus ele está acima de tudo e de todos. Ele tem todo o poder, todo o domínio e toda a autoridade. Por isso que nós devemos entregar nossa vida para Jesus. Outra coisa, né? Ninguém pode ser salvo por si próprio ou pelas obras. Todos são salvos por causa do que Jesus fez. Temos que entregar nossa vida para Jesus, confessar o nosso pecado e clamar a Deus. E a Bíblia fala, né? Como é que alguém vai clamar se não tiver quem anuncie o Evangelho? Então nós devemos anunciar o Evangelho para que todos clamem pela salvação. E depois da salvação vai vir, querido, a transformação. E essa transformação vem, querido, porque você recebe a presença de Deus. O que é a presença de Deus nos dias de hoje? Vamos ver isso então. Em Atos, capítulo 1, versículo 4. Lá vai mostrar como é que você busca a mesma presença de Deus
que Moisés procurou naquela época. O que é que ia fazer Moisés saber que ele estava fazendo a vontade de Deus? Era a presença. Era a presença da glória de Deus na vida dele. O que é que ia fazer o povo de Deus ser diferente? Era a presença de Deus que ia fazer com que os povos vissem que o povo de Israel era diferente. E o que é que vai fazer as pessoas ver que você é diferente? É a presença de Deus também na sua vida. O que é essa presença de Deus nos dias de hoje? Vamos ver lá. Um dia, quando estava com os apóstolos, Jesus deu esta ordem: fiquem em Jerusalém, esperem até que o Pai lhes dê o que prometeu, conforme disse a vocês. Agora, em Atos 1:8, porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até nos lugares mais distantes da terra. Aqui nós vemos então que o Espírito de Deus, ele é a presença de Deus na nossa vida. Então o que Deus fala através da sua palavra? O próprio Senhor Jesus falando através da sua palavra. Para nós ficarmos esperando até que o poder de Deus nos revista. O que Moisés fazia antes de fazer qualquer coisa importante para Deus? Ele ficava na presença de Deus até que Deus lhe desse o discernimento. Querido, como é que nós devemos viver hoje? Nós devemos viver cheio do Espírito Santo. Para simplificar aqui, eu quero falar para vocês de Mateus 28:18. Então Jesus chegou perto deles e disse: Deus me deu todo o poder no céu e na terra. 19. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que eles sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora vamos ver em Efésios 5:18. Não se embriaguem, pois a bebida levará vocês à desgraça, mas encham-se do Espírito de Deus. Uma coisa que nós estamos vendo aqui é que Jesus, no capítulo 28:18 de Mateus, ele mostra uma grande missão. Uma grande missão. Então, ele fala assim: ide por todo o mundo, e ensina as pessoas, façam com que eles sejam meus seguidores, e batizem ele em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, cada cristão, ele tem que anunciar Jesus, ele precisa também ser uma testemunha. A Bíblia não fala que é para nós sermos pregadores, a Bíblia fala que nós temos que ser testemunha de Jesus e ensinar as pessoas a ser seguidor de Jesus. Mas ninguém pode fazer isso sem a presença de Deus. Deus, eu quero pregar, mas eu quero a sua presença. Em quase todos os cultos, eu gosto sempre de trazer um milagre à tona. Então eu sempre chamo alguém que está com alguma dor, que está com algum problema, e eu oro para ela e faço uma exposição do poder de Deus. Porque o Evangelho não consiste de palavras e sabedoria humana, mas de poder e alegria no Espírito. As palavras, querido, elas podem transformar o seu entendimento, mas o poder de Deus transforma a sua natureza. Nós temos que ser transformados
pela palavra de Deus e pelo poder de Deus. Jesus falou assim, ó, errais por não conhecer a palavra, as escrituras sagradas e o poder de Deus. Ele fala ao contrário, errais por não conhecer o poder e as escrituras. Então nós precisamos de conhecer as escrituras e o poder de Deus para sermos transformados e para também saber o que é que Deus quer que nós façamos e também para que nós possamos conseguir a vitória nessa vida pelo poder de Deus. Pastor, como é que eu faço então de uma maneira simples? Querido, o homem complica tudo e as coisas de Deus é simples. Nós complicamos tudo. Nós queremos fazer coisas grandes, né? E nós não aceitamos. Querido, nós somos iguais a Naamã. Ele queria, querido, que o cara fizesse uma grande oração, uma oração forte, estremecesse, ungisse ele com óleo para ele ser curado. E o profeta nem foi receber ele. Por quê? Porque o poder de Deus, querido, ele opera nas coisas simples. Levaram, querido, muitas pessoas foram a Jesus para ser curada, mas o que mais chamou a atenção de Jesus foi aquele centurião romano que falou assim, Senhor, eu não sou digno que o Senhor entreis na minha morada, mas dizei uma palavra, né, e o meu servo será curado. Porque aquele homem tinha fé. As coisas de Deus são simples. E nessa simplicidade é que nós devemos buscar o poder de Deus, a presença de Deus. Devemos buscar a presença de Deus e o poder de Deus nas coisas simples que a palavra nos ensina. Ela é bem simples. O mais difícil é você largar daquilo que você acha, pensa, fica querendo inventar. O reino de Deus não está longe. Ele está, querido, perto. Ele está à sua disposição. E em Efésios 18, né? Então lá diz assim, 5,18. Não se embriaguem, pois a bebida levará vocês à desgraça. Mas encham-se do Espírito de Deus. Em outra versão diz assim, não embriaguei-vos com vinho, qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Aí diz assim, animem-se uns aos outros com salmos, hinos, canções espirituais, cante de todo o coração, hinos e salmos ao Senhor. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, agradeçam sempre todas as coisas a Deus, o Pai. Bom, aqui, querido, está dizendo o seguinte, não é para nós buscarmos as coisas que se alegram, as coisas do mundo. Aqui está dizendo assim, como é que você se enche do Espírito de Deus? Porque se ele fala assim, mas enchei-vos do Espírito, depois ele vai falar assim, como? Com salmos. Salmos, querido, não é só canção. Salmos é uma adoração, né, que você faz, né, cantando uma poesia, contando coisas de vantagem de Deus, engrandecendo a Ele. Canções, hinos, animando um ao outro, né? Quando nós estamos pregando a palavra, não, mas o Senhor é bom, né? A sua misericórdia dura para sempre. Irmão, fica firme que vai dar tudo certo. E vai mesmo, se ele ficar firme em Jesus, todas as coisas vão dar certo. Tudo passa, querido. Né? Se você for ver, querido, quase todos os problemas que nós tivemos, nós não resolvemos. Passou. Passou, eles deixaram de existir. Lembra, para um pouco, aí você que está me ouvindo, para um pouco, lembra das grandes lutas que você passou, lembra que, pode lembrar para você ver, nenhuma delas quase foi resolvida, passou, aquilo não existe mais. Por quê? Porque se você estiver buscando a Deus em primeiro lugar, você vai olhar para trás e você não vai ver mais os seus inimigos. E seus inimigos são seus problemas. Como é que eu faço então para mim ser cheio do Espírito Santo? Querido,
Frequenta a igreja. Não mais para ser membro de uma igreja, mas para você, querido, animar os outros, testemunhar, adorar a Deus, deixar Deus transformar a sua natureza, deixar esperando as coisas passar, né? E você vai fazendo a vontade de Deus, seguindo o conselho de Deus, você vai saber o que fazer. Moisés não era bobo. Se você for ver, querido, você vai ver que todos os homens vitoriosos na Bíblia, antes de ir para a guerra, eles consultavam a Deus, e eles faziam o que Deus mandava, e Deus ia e dava vitória para eles. Então aprenda isso. A Bíblia diz que é para você se encher do Espírito. E se encher do Espírito aqui está dando um conselho, mas tem muitos outros. Amém. Querido Deus, essa pessoa, Pai, que está me ouvindo, pode estar na luta que for, Deus. Se for demônio, Pai, caia por terra agora, em nome de Jesus. Se for algum problema, Pai, todo demônio que estiver por trás desse problema, caia por terra, em nome de Jesus. E os problemas dela cesse, Pai, em nome de Jesus. Senhor, liberta essas pessoas, Pai, da depressão, da opressão, do estresse, em nome de Jesus. Para que o Teu nome, Pai, seja glorificado, em nome de Jesus, é que eu oro. Deus te abençoe, e a hora que a igreja voltar, né, querido, ao normal, nós sairmos desse momento em que estamos proibidos, né, de se reunir, você volte para a igreja e volte, querido, para que você possa se encher do Espírito, adorar a Deus, servir a Deus e deixar Ele transformar a tua vida. Deus te abençoe. Amém.